Então, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Cláudia, sou enfermeira de graduação, estou hoje na coordenação de planejamento e regionalização aqui da Escola de Saúde Pública, representando Marília Fontoura, nossa diretora. Estamos muito felizes, né, estar desenvolvendo essas ações de educação na saúde, né, voltadas para o aleitamento no mês do aleitamento dourado. E gostaria de agradecer a Rita Loureiro, que está, né, nos ajudando e viabilizando esses momentos aqui com a gente, e a nossa palestrante de hoje, que é parceira aqui da escola, doutora enfermeira Luísa, obstetra, e agradecer, né, presencialmente aqui por você ter topado participar deste momento e desejar a todos uma excelente tarde e uma ótima palestra. Obrigada. Com você. Obrigada, o prazer é todo meu, né? Eu adoro estar aqui com minhas colegas, né? Com toda a equipe que trabalha mãe e bebê. A gente sabe da importância de trabalhar efetivamente esse contexto, né? Vocês, então, que estão voltadas mesmo à saúde pública, sentem na pele a necessidade que a gente tem de fazer as coisas acontecerem. E quem faz acontecer são os profissionais também. Nós fazemos, nós somos a mola propulsora para que as coisas aconteçam. Então, eu espero tocar acima de tudo, eu quero ser um mágico, tá? Eu quero ter a varinha de condão para tocar, acima de tudo, o coração de cada um de vocês. Fazer permear de ternura esses corações para que a gente se sensibilize e para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Você já viu que falar de mãe, tem que falar em ternura, não tem outro significado, né? Falar de bebês, falar de uma vida nova, a gente vive tanto pedindo, né? É um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, mas a gente precisa de pessoas melhores para o nosso mundo, né? Para eu ter um mundo melhor, eu preciso, acima de tudo, de pessoas melhores. E eu só vou ter essas pessoas melhores se nós abrirmos as portas da vida com um mundo mais acolhedor, com um mundo que traga mais saúde. Trazer mais saúde é trazer realmente um alimento padrão ouro também para essa criança que está chegando, né? Hoje a gente tem a ciência nos abraçando e a gente já sabe a importância que tem. Se estamos aqui, se temos um agosto dourado, se temos uma semana mundial de aleitamento materno, por que será? Será que o mundo já despertou? Então, o que é que está faltando? Né? Então, vamos ver aqui na nossa palestra como os profissionais de saúde, né, eles podem contribuir na amamentação. Então, gente, amamentar é um ato natural, é lindo, vincula a mãe do bebê, mas na realidade não é fácil não, viu? É uma habilidade que precisa ser aprendida e às vezes é um processo árduo. A gente fala tanto em livre demanda, amamente quando o bebê quiser. Nem toda mamãe pode amamentar quando o bebê quiser. Será que as mães estão preparadas para esse amamentar a hora que quiser? É muita privação, não é verdade? Às vezes é. Então, a gente precisa realmente trazer essa mãe para o contexto e ver de que forma a gente pode ajudar ela a se organizar, a se programar, a compreender a importância de alimentar o filho dela com o tal do leite materno, que é padrão ouro. E é verdade. O leite materno, gente, vocês já viram, é um alimento específico para o ser humano. É um alimento que muda a composição de acordo com as necessidades da criança. A gente hoje tem, né, os bancos de leite medem a calorimetria, hoje se estuda cada componente do leite materno. E as empresas, as indústrias, elas fazem de tudo para criar uma fórmula que concorra com o leite materno, mas essa fórmula não existe. Por quê? Porque o leite materno, ele não tem só nutrientes, ele tem células vivas, anticorpos, imunoglobulinas, e essas células vivas, elas são da composição do organismo. Então, só a mãe, através do leite materno, pode levar esse alimento. E eu digo, é muito lindo falar de leite materno, é incrível, mas é uma difícil missão. E, na realidade, é isso que a gente vê. Por isso que eu falo,
né? A gente precisa movimentar isso, botar a mão na massa de verdade para a gente ter uma melhoria dos nossos resultados. Então, lembrar vocês que cada mulher vive o seu momento, a sua experiência, nós somos únicos. Eu vejo mães de ter 3 filhos, 4 filhos, e às vezes amamentou os 3, o quarto não consegue, não depende só da mãe, depende do bebê também. É uma prática que vai depender dos dois, é uma troca, uma simbiose entre mãe e filho. E a gente precisa ver quais são os riscos, né? Nós somos gestores de risco em potencial para tudo. Até um plantão a gente já chega, já tem noção de como é que vai ter um plantão, né? Já sabe que e fulano saiu gripado, amanhã é provável que tenha um atestado. A gente sabe tudo, a gente gere risco. Vamos aprender a olhar aquela mãe integralmente para gerir qual o risco daquela mãe. Por que é tão importante amamentar, não é verdade? Por quê? Porque eu quero mais saúde para as minhas crianças, eu quero adultos mais saudáveis. Já está provado que as crianças que iniciam o processo de amamentação precocemente já estão desenvolvendo coeficiente cognitivo, né, o QI, como a gente chama. O bebê, para mamar, ele tem que aprender a mamar, respirar e deglutir. Sugar, respirar e deglutir. Aqui já vai ativando o chip dessa criança. Né? Essa criança já tem pesquisa de Alzheimer, de prevenção de Alzheimer, com a amamentação já começando da primeira hora. Então, a gente não pode pestanejar. A ciência está aí para nos guiar. E a gente precisa, acima de tudo, acreditar. Né? Porque a amamentação é importante, já está provado que proporciona um desenvolvimento superior, um ótimo crescimento, até 6 meses de vida, não precisa dar nem água para a criança. O leite materno, mesmo nos dias mais quentes, tem toda a água que o bebê precisa. Você favorece vínculo, claro que favorece. Quantas vezes a gente viu aquela mãe chegar mais avessa àquela criança, aquela gravidez indesejada, e a gente vai trazendo para ela acolher a criança. Eu digo que o leite materno, ele protege a criança. Por que ele protege a criança? Aquela mãe, mesmo a mãe mais ignorante, mesmo a mãe que não tem noção de nada, mais leiga do mundo, ela aprende o que é um tônus muscular normal, ela fica tanto tempo nos primeiros momentos com aquele bebê sugando, porque os primeiros dias, as primeiras horas, o bebê tem necessidade de sugar quase o tempo todo. E essa mãe fica tanto com ele no peito, que eu vi muito isso. As mães, elas chamam e dizem, olha, meu bebê tem alguma coisa, ele não estava assim não. Ele ficou mole. Elas identificam a normalidade, isso é proteção, isso é cuidado. Então, a gente vincula, ela já olha aquela criança com um olhar diferenciado, ela já começa a entender que aquele filho é dela. Né? E a partir do momento que a gente vincula, a gente vai ter um resultado melhor no aleitamento. Tá? Aleitamento, quem comanda isso aqui, quem comanda o peito, é o cérebro. Isso é real. A partir do momento que a gente pega uma mãe que não gestou, e às vezes sem indução hormonal, apenas com vinculação e estimulação mamária, a gente consegue obter leite materno, já está provado e é real. Por quê? Porque quem comanda a hipófise, que é a glândula hormonal, quem são os hormônios? Substâncias que regulam e equilibram o nosso corpo. Quem comanda a hipófise? Quem é? Aquela glândula que produz a prolactina, que é o hormônio que produz o leite, a ocitocina, o hormônio que ejeta o leite. Quem comanda essa glândula é o hipotálamo, uma outra glândulazinha do lado dela que regula o nosso corpo todo. E dentro do hipotálamo, minha gente, eu tenho uma coisa que se chama sistema límbico, o cérebro das nossas emoções. Então, acima de tudo, eu preciso acolher aquela paciente, fazê-la entender a importância que tem, despertá-la para aquele contato com o filho dela, para a gente já começar a amamentação. Lembrando que a amamentação está dentro do puerpério, né? O período de pós-parto é um período de muita vulnerabilidade hormonal, labilidade emocional, é uma fase que a gente precisa ter cuidado com qualquer mãe. A gente tem que olhar essa mãe de uma forma diferente. Tá? Então, além de tudo isso, o leite materno protege contra alergias, contra infecções, né? Contra muitas doenças. Ele tem um açúcar na dose certa.
protege contra a diabetes, ele tem a gordura na dose que o bebê pode metabolizar, ele protege contra a obesidade, já está provado que protege até câncer de infância. A criança que mama, não é só, mamadeira é fluxo contínuo, desce por gravidade. O bebê só precisa fazer isso. Tipo de sucção inverso. A criança no peito, ela tem que sugar, ela tem que coordenar, ela desenvolve musculatura de língua, de boca, de mandíbula, de tudo. A criança precisa aprender. Isso é fácil? Não. Às vezes isso é difícil. Se eu pego um prematuro, o prematuro às vezes não coordena essa pega. Se eu não ajudar, ele às vezes não evolui. Se eu não convencer a mãe a importância, ela vai desistir. Se eu desistir antes dela, ela vai desistir fácil, fácil. Por isso que eu, profissional de saúde, eu tenho que exercer o meu papel. Eu tenho que me fazer valer, eu tenho que me fazer importante nesse contexto para que a gente faça a diferença. Tá? A Organização Mundial de Saúde, ela estima, né, que a cada ano 1,5 milhão de mortes poderiam ser evitadas. Agora saiu um outro estudo que disse que a gente reduziria, se as mães amamentassem desde o início, elas reduziriam em torno de 13% da mortalidade infantil evitável de 0 a 5 anos. Olha o que a gente está falando, mortalidade, redução. Tragam, às vezes, aquela amamentação na sala de parto, ela depende muito da gente. Se a gente tiver com boa vontade, às vezes acontece. Se a gente não acreditar e tiver com pressa, vai embora. Não, não acontece. Muitas mães não sabem nem dessa importância. Mesmo porque ainda existe profissionais que olham e dizem, você não tem colostro ainda não. Você não tem nada. Ninguém pode dizer isso a uma mãe. O papel dela naquele momento é botar o bebê para amamentar. Ninguém pode tirar dela a confiança e a credibilidade na capacidade dela de alimentar o filho dela. Então, a gente tem outras formas de avaliar a vitalidade do bebê, de avaliar se o bebê está ativo, se está responsivo, se está fazendo xixi, que eu vou precisar de ter um controle. Então, nós somos preparados para isso. E a gente precisa, principalmente naquele momento rápido que a paciente passa pelas mãos da gente na maternidade, né, num pré-natal, que a gente já pode começar o nosso bate-papo, deve começar todo o nosso bate-papo, a gente vai ver aqui, né, se eu já trago a mãe, se eu já vou ensinando ela, se ela já vai acreditando, ela vai despertar nela o desejo de amamentar. Tá? Crianças que amamentam, elas têm menos intolerâncias. Com certeza, se a gente investisse mais em consultórios, talvez, de amamentação nas maternidades, um local, os bancos de leite, graças a Deus, estão aumentando. A gente está começando a ter um aumento e talvez um aumento da assistência também a essas mães. Se tivesse, muitas iriam amamentar, sim, porque às vezes é aquela fase crucial, a necessidade que ela tem de uma ajuda, e ela às vezes não encontra, e ela simplesmente desiste. Muitas crianças, grande parte da nossa população, ela não tem condição de comprar uma fórmula adequada para aquela faixa etária da criança. E ela acaba dando o primeiro alimento que ela tem na frente. Ela não vai deixar a criança com fome. E ela tem o melhor alimento dentro dela, mas ela às vezes não sabe como levar, como conduzir esse alimento para o filho dela. E ela dá qualquer um. E a gente tem ainda uma taxa imensa de hospitalização de crianças com diarreias, enterocolites, infecções respiratórias, asmas, né? Tudo que tem oriundo, às vezes, de uma intolerância alimentar, oriundo de uma não adaptação da criança. Ela não tem enzimas ainda para metabolizar aquela quantidade de gordura, de tudo. E tudo que é depositado dentro daquela criança e que não é metabolizado, o que é que acontece? Ela vai criar formas de defesa ou doenças que vão se desenvolvendo. Né? A gente sabe que o leite materno é o probiótico natural. O que é isso, Loís? São bactérias do bem que formam a flora intestinal dessa criança. A flora intestinal, ela começa a criar defesa, né, e a estimular a absorção desses alimentos pelo intestino. Já sabemos que o intestino hoje é nosso segundo cérebro, né? É o órgão que está mais vinculado realmente ao nosso cérebro. Então, tudo aí, gente, a natureza ela é sábia, ela é perfeita. Quanto mais a gente estuda, a gente compreende a interligação de cada coisa.
Então, a gente precisa ter esse cuidado, nós precisamos reduzir essas taxas de hospitalização e quanto gastamos, né, de medicações, de tratamentos, de internamentos com essas crianças. Então, gente, quais são os riscos que a gente tem de uma alimentação artificial? Né? Eu vi uma vez uma paciente chegar na emergência com o bebê vomitando preto, com 7 dias de vida, e esse bebê botava uma substância preta, claro que a gente inicialmente pensou que fosse sangue, né? E tinha sido um caldo de feijão. E a culpa não era dela, era nossa, porque ela saiu sem entender as fases do aleitamento e sem saber que a mama ia encher, que precisava ser massageada, que podia empedrar, né? Como a gente chama. E aí o que é que acontece? Ela estava muito ferida, o bebê chorando, e a única coisa que tinha em casa era feijão. E ela dizia chorando que ela não conseguiu e que ela coou o feijão, que ela deu ralinho o caldo. Então, assim, isso eu vi uma vez, mas eu tenho certeza que várias de vocês já podem ter visto outras vezes. Não exatamente o caldo de feijão, mas a farinha, né, e tantas outras coisas que a criança tem acesso às vezes sem ter. E aí isso gera outras patologias que a gente vivencia no nosso dia a dia, na nossa saúde pública. Tá? Então, o bebê, ele tem mais, como eu falei, diarreia, né? Aquela doença do intestino irritável, ele já começa a desenvolver, ele vira um adulto também com outras doenças associadas, deficiência de vitamina A, que afeta a visão dessa criança também, né? Maior mortalidade, mais alergia, muita alergia. Hoje a gente está na moda, né? Alergia à proteína do leite de vaca. Não é que está na moda, não, gente, é que a gente está enxergando. A gente tem aqui em Salvador um ambulatório de alergia de proteína, um ambulatório de proteção alimentar de crianças, é um só, mas eu tenho certeza que a gente precisa de mais, é muito difícil essas mães conseguirem, inclusive é um ambulatório que acolhe muitas mamães de todo, mamães que utilizam a rede pública e mamães que utilizam a rede privada também, é o único ambulatório que acolhe essas mães, porque são bebês com alergia a PLV, né? Alergia à proteína do leite de vaca confirmada, que tem já sintomatologias, né? Vários sintomas que já tem certeza da doença. E são acompanhados lá, muito bem acompanhados, por sinal, tentando resgatar o aleitamento materno, com nutricionista também, enfermeiros, médicos, toda uma equipe voltada para isso. Eu acho isso um ótimo começo. Eu acho que isso já é olhar, já é enxergar, né, qual é a causa raiz do problema e o que é que a gente pode mudar em relação a isso. Né? E para as mamães, né, a mãe que amamenta por mais tempo, ela já está provado que ela tem menos índice, né, menos risco de ter câncer de mama, de ovário, de endométrio. Aliás, essa doença é da mãe moderna. Na verdade, a mulher foi à luta, a mulher foi trabalhar, a gente hoje quer ter filho depois que a gente conquistar a nossa vida profissional, que a gente já tiver algumas seguranças. Então, antigamente, a mulher, ela tinha filhos mais cedo e tinha uma prole maior, tinha mais filhos, maior paridade. Hoje em dia, a mulher, ela tem filho mais tarde e ela tem uma prole menor, porque hoje é mais difícil ainda. Eu acho que era difícil sempre, mas a mulher vivia mais para criar esses filhos, mais para lá, e hoje a mulher vai à luta, ela trabalha, então levamos esse ônus também, e a amamentação nos protege. Então, menos custos ecológicos, o leite ele precisa de lata, ele precisa de frasco de mamadeira, é plástico, é tudo que contamina o nosso ambiente. Né? São resíduos danosos para o ambiente. A gente tem que pensar na sustentabilidade do mundo também. Tá? Então, o leite humano, ele sim, ó, eu estou vestida de dourado, porque eu acredito que o leite materno ele é padrão ouro. Eu tenho um monte de blusa dourada, porque eu visto mesmo, sabendo que eu estou indo assistir uma mamãe, fazendo ela acreditar que o leite dela vale, para mim, vale muito mais do que ouro. Ouro não vale leite materno. O leite materno é muito maravilhoso, é muito incrível para a gente deixar ele ir embora assim, de graça. Não, gente, vamos acordar. Tá? É fonte de substância viva, de grande complexidade biológica. Para eu convencer essa mãe
para fazer com que ela acredite, eu tenho que começar a minha lavagem cerebral desde o pré-natal. Né? Os cursos de gestantes são tão importantes. Eu preparo muito, eu capacito muito as mamães e também faço um trabalho, sempre fiz, de cursos, também tem um trabalho também que eu faço nas comunidades com essas mamães, capacitando, e a gente vê um retorno bom, elas às vezes me mandam um feedback, e isso é muito bom, a gente sabe que o nosso trabalho dá retorno. Então, é isso que a gente precisa. Para isso, eu preciso fazer ela saber como é que funciona a amamentação. Eu tenho que dizer a ela que não é fácil, não, que vai ser uma adaptação. Eu tenho que explicar a ela como é a anatomia, quais são as fases da amamentação, que vai ter aquela fase que ela quase não vai enxergar o leite, mas ela precisa confiar e acreditar que ela tem o bebezinho, tem o estômago pequenininho e que a gente vai evoluir. Tem que ter aquela fase que ela vai compreender que vai ter a descida do leite. Eu tenho que dizer a ela que ela acredite, que ela se olhe no espelho. Eu digo sempre a elas me perguntam, Loíse, o que é que eu preciso fazer para preparar a mama para a amamentação? Eu disse, estudar, ler tudo que tiver de amamentação, entender como é que seu corpo funciona, tá? Você precisa, olhe no espelho, tire a roupa, se olhe no espelho e veja como seu corpo, sua mama está se transformando para amamentar seu bebê. Sua areola está escurecendo para ficar resistente para ser submetida ao atrito. Você está vendo, aí eu vou mostrar, olha sua rede vascular oxigenando mais a sua mama. Às vezes a mama não cresce tanto na gravidez, mas cresce depois. A gente precisa, não pode desacreditar, ninguém deve dizer à mãe, sua mama não cresceu tanto. Ah, eu tenho mama, eu, por exemplo, eu tenho uma mama bem pequena, e tinha menor ainda. E aí eu me lembro que há 25 anos atrás, eu achava que eu não ia ter leite, e todo mundo me fazia acreditar que eu não tinha peito, eu não ia ter leite. Tem nada a ver, gente. O que modifica o tamanho de uma mama para outra, geralmente é a quantidade de gordura. Se é uma mama normal, ela tem tecido mamário suficiente. Então, a gente tem que acreditar. Se vai ter alguma baixa, alguma queda de produção posteriormente, a gente vai avaliar. Mas, nesse momento, a gente precisa acreditar. Quem vai me dizer se precisa ou não de qualquer coisa é o bebê. E eu preciso, acima de tudo, ver o bebê, mas eu preciso ver como é que está todo o processo. Eu preciso entender desse processo. Tá? Então, eu vou vendo a anatomia, eu geralmente mostro, eu converso com elas, eu explico, eu pego o meu peito e aí eu mostro para elas, ó, eu pego o meu peitinho e aí eu vou mostrando aqui. Tá vendo como é o peito? Aqui é o mamilo, aqui é a areola. Esta parte aqui, mais clara, é tecido mamário e tecido adiposo. E como é que é essa mama lá dentro? Olha como é que ela é. Tá vendo? A mama aqui dentro, ela tem, olha, esses cachinhos de uva, que são os alvéolos. E esses cachinhos de uva estão interligados por canudinhos, por ductos. E esse ducto, o leite é produzido aqui e ele passa pelo canal. E aí chega aqui, na porção final, ele se dilata e fica guardadinho para sair. Forma uma ampolinha que vai ficar guardado para quando o bebê for sugando, for saindo esse leite. E olhe que coincidência, onde é que está esse canalzinho? Ele está exatamente embaixo da areola, dessa parte escura, tá? Então, é por isso que o bebê, ele precisa mamar, ó, pelo menos 2/3 dessa areola. Amamentar não é para doer, não tem que calejar não, gente. Tem que corrigir desde o início. Porque se o bebê começa mamando errado, ele vai perder peso, ele vai desidratar, tá? E aí tudo isso leva ao descrédito da amamentação. A gente tem que trabalhar desde o início. Não é porque eu estou ouvindo a boca de peixe que eu vou dizer a essa mãe que a amamentação está certa. Às vezes a gente olha e diz, não, mas a pega está certa, ela está morrendo de dor, a língua não está certa. Tem alguma coisa errada, precisa ser corrigida. Significa que o bebê não está ordenhando adequadamente aquela mama. Tá? A sensibilidade da mãe é o melhor marcador que a gente tem. Às vezes é um frênum da língua mais curtinho, às vezes é a postura do bebê que precisa ser corrigida, às vezes é a areola, isso aqui está muito cheio, o bebê não consegue abocanhar onde ele tem que abocanhar, e aí machuca essa mãe. A dor, ela prejudica muito a amamentação, ninguém aguenta, suporta amamentar com dor, imagina, uma área extremamente sensível, cheia de inervação, de tudo.
Então dói demais, não precisa ser tortura. Amamentar tem que ser bom, já é muito cansativo. A primeira semana da mãe é extremamente cansativa, é o pós-parto, é o bebê solicitando o tempo todo, é muito. E se eu faço disso mais ainda uma tortura, é muito fácil desistir, gente, muito fácil. Então a gente precisa estar trabalhando todo esse contexto para que a mãe não desista. Segura um pouco. Rapidinho. Deixa eu só botar aqui meu peitinho para a gente trabalhar. Amarrar. Né? Peitinho. Então vamos lá. Como eu falei, tá aqui. Se vocês olharem, eu digo sempre às mamães, vocês já perceberam que aparecem uns carocinhos aqui na areola? Eu não preciso passar creme, eu não preciso passar pomada. Gente, eu não preparo com nada, mama, só com orientação. Nada, nada. No máximo, banho de sol. No máximo. Mesmo assim, eu não tenho evidência científica de que o banho de sol faça bem ou faça. Não existe. Então, assim, mas a gente acredita que o banho de sol, 5 minutinhos, no horário adequado, que ele vai fortalecer ainda mais essa pele. A gente nasceu para viver como índio, né? Mas a civilização nos cobriu, nos protegeu e acabamos ficando com essa areola, esse mamilo muito sensíveis, né? E eu preciso de uma pele resistente para ser submetida ao atrito. E olha que incrível, esses tubérculozinhos que saem, eles liberam, sem que a mãe perceba, um sebinho que lubrifica naturalmente essa pele. Então eu não uso mais, lembra que a gente usava bucha? Eu pegava mama escarificada às vezes, de tanta bucha que a mãe usou. Eu não passo nem sabão, eu não oriento que passe nem sabão nessa região de areola e mamilo. No máximo um creminho na outra parte, para manter a hidratação dessa pele, mas nada. E depois de parir, nem um creminho por causa do cheiro. Então, eu deixo a pele realmente tudo natural, uso leitinho no lugar do creminho, tá certo? Porque, e outra coisa, pomada, né? Nem antes, nem depois. Ao contrário, quanto mais creme eu uso, mais fina a pele fica, mais sensível essa pele vai ficar. Então, deixa a mama, deixa ela ventilar, né? Quando a gente diz areja essa mama, deixe bem, um sutiã de sustentação, porque a mama está mais pesada, alça larga, o que a mãe precisa é de sustentar, nada que aperte. Então, assim, se for melhor, se tiver condição de algodão, tá? Evitar abafar muito essa região. Então, assim, dentro do que a mãe tem, às vezes eu não posso exigir um sutiã de algodão, porque ela não tem, ela só tem o que ela pode comprar e acabou. Ela vai usar o que ela pode usar. E a gente vai ter que adequar e ver de que maneira a gente pode ajudar essa mãe com o que ela tem. Tá? Então, a gente tem que ter o olhar de Tandera, uma visão além do alcance, sempre. Tá? Então, tá aqui os tubérculozinhos. Então, meu preparo para a mama é esse, orientação. Tá? E o mamilo plano, e o mamilo umbilicado, e o meu mamilo, é óbvio que o mamilo protuso facilita, mas eu quero que a mãe compreenda que eu preciso de areola. Eu vou ensinar ela a preparar a mama para o bebê. Eu vou ensinar ela a esvaziar e fazer uma prega. E ajudar o bebê e conduzir esse bebê. Eu sempre digo, quem conduz o filho para a mama é a mãe. É seu filho. A gente tem que fazer ela despertar, né? Não empoderar, porque ninguém empodera ninguém. Na verdade, a gente sensibiliza a mulher para que ela desperte a leoa dela. Né? Mas quem se empodera somos nós, é igual a motivação. Eu posso ser a melhor motivadora, né? Trabalhar com a parte toda motivacional, mas não adianta, porque motivação vem de dentro da gente. Se a gente não enxergar por que eu vou fazer aquilo, a gente não vai melhorar, ela não vai querer. Já já desiste. Eu sempre digo às mães, olha, amamentar a gente tem que querer e acreditar. Porque, como tudo na vida, quando a gente quer, quando a gente acredita, a gente vê qualquer obstáculo como um desafio. Eu vou vencer. Pode vir o que for, que eu vou lá, saltando. Né? Quando eu não tenho certeza do que eu quero, quando eu não acredito, qualquer obstáculo vai ser um problema e um motivo para eu desistir. Então, sempre digo a elas, você quer de verdade? Esse querer vem sem julgar. Por quem somos nós para julgar quem quer que seja? Cada um tem sua história de vida, cada um tem a sua realidade.
Então, e outra coisa, eu sei que é importante, eu quero que ela amamente, mas ninguém é mais mãe ou menos mãe porque amamenta ou deixa de amamentar, pelo amor de Deus. Isso a gente precisa ficar atenta, porque aí você lida também com aquela mãe que é HIV positiva, que não pode amamentar, e ela é menos mãe. A gente tem outros momentos, outro cenário, mas aqui o nosso foco agora é realmente estimular, tá certo? Mas a gente precisa ser, sim, ter compaixão. A gente precisa ter empatia, né? É tão bonito falar empatia e é tão difícil a gente exercitar no nosso dia a dia de verdade, né? Se colocar no lugar do outro é uma tarefa, nem sempre a gente consegue, sabe por quê? É o lugar do outro, não é nosso. Então a gente vai tentar enxergar, tentar ver de que forma a gente pode ajudar, mas a gente não pode esquecer que o lugar é dela e ela sabe o que é melhor também para ela naquele momento. Tá? Então, aqui eu tenho um colostrinho. O colostrinho é um leitezinho bom pra caramba. É um leite poderoso. Gente, estão salvando prematuros com colostroterapia. Eles estão reduzindo o índice de infecções, que é gotinhas de colostro na bochechinha dos bebês prematuros extremos. Olha que coisa incrível que a gente tem nas nossas mãos. Olha que ferramenta de trabalho maravilhosa, né? O colostro rico em anticorpos, a primeira vacina do bebê da gente. Então, a gente pode vacinar esses bebês em sala de parto. Sim, com o próprio leite da mãe, a gente vacina, a gente protege, a gente acolhe, a gente vincula. Tanta coisa boa que a gente pode fazer, né? Cheio de células de leucócitos, laxante, ele vai preparando, lembra a flora intestinal? E ele vai liberando, o bebê libera o mecônio, que são as primeiras fezes dele, já vai colocando aquele intestino também para funcionar ainda nas primeiras horas, no primeiro dia. E rico em vitamina A, tá? Então, reduz a gravidade de infecções se a criança adquirir, né, do sarampo, as diarreias são menos agressivas com as crianças que são amamentadas, e a cegueira protegida, várias coisas são protegidas, as doenças de visão, né, vitamina A para eles. E como funciona essa produção? Essa produção funciona de acordo com a estimulação desse bebê. O bebê mama, tá? Ele tem que fazer uma pega adequada, por isso que a pega, a maneira que o bebê abocanha a mama é o fator decisivo da amamentação. É ali que vai desencadear uma boa ou uma má amamentação. Por isso que é tão importante aquelas primeiras mamadinhas, a gente poder auxiliar. Às vezes a gente diz, não dá tempo, são tantas pacientes, eu não consigo orientar. Às vezes é verdade, a gente tem muitas pacientes, mas percam, se estão em rede pública, entra numa enfermaria daquela, orienta todas, 4, de vez. E se estão trabalhando com paciente específico, pare 5 minutos, oriente, que você já ajuda. Você já vai ajudar, já vai fazer ela entender como é que as coisas acontecem. E aí, ó, não precisa se preocupar com quantidade, com volume, o bebê vai mamando aos pouquinhos. E ele mama, e ele estimula a nossa hipófise para produzir, tá? Quando a gente tira a placenta, o bebê nasce, a placenta descola. A placenta funciona como uma grande glândula hormonal durante a gravidez. E esta placenta, quando ela descola, o bebê vai inverter a circulação, vai ter uma outra forma de vida, e aquelas taxas de hormônios coriônicos, estrógeno, progesterona, tudo isso baixam de vez, e a prolactina, que é o hormônio que produz o leite, vai começar a subir. E como eu falei, o bebê é a mola propulsora, ele vai mamando, e se ele pegar corretamente, ele vai mandando uma mensagem para a hipófise da mamãe dizendo: eu cheguei, produza meu leite. E quanto mais ele mama, mais essa mãe vai aumentando essa produção do leite. Mas para isso ela tem que se entregar de corpo e de alma. Se essa mãe não acredita, se essa mãe fica tensa demais, o que é que acontece? Essa descida do leite, ela às vezes se retarda. Então aí o bebê começa a ter muita agitação. O bebê é sombra da mãe, gente. É verdade. A mãe, se está estressada, às vezes eu entro para atender uma mãe e falo, respire, respire, vambora, porque elas só me recebem assim, chorando, né? A maioria está naquele estado.
Então, às vezes eu olho para elas e digo, olha, eu sei que eu estou envelhecendo, mas eu tento me arrumar direitinho para chegar aqui melhor, mas eu fico brincando com elas, mas eu compreendo. Elas estão cheias de dúvidas, cheias de medos, cheias de dor, às vezes, né? E sem saber o que fazer, sendo pressionadas por todo mundo ao redor, porque é muito fácil a gente pegar uma mamadeira, fazer, dar logo esse menino que ele vai calar a boca e ficar tudo bem, né? E difícil o desafio dela. Então, nós, profissionais, nós temos que trabalhar a todos que estão envolvidos nesse processo. E aí, quando eu digo a ela, não se preocupe com o volume, não. Bota o menino para mamar. Seu papel nessa fase, pode deixar que eu vou ver. Eu estou de olho, ele tem que ter um xixi hoje. Já teve. Amanhã ele tem que ter 2, 3 xixis. Vamos acompanhando, porque através da diurese eu meço a hidratação. Adoraria que elas tivessem um dosímetro para medir a quantidade de leite. Elas iam ficar super bem. Mas não existe isso. Por isso que tem que trabalhar a confiança dessa mãe, a credibilidade. E quem faz isso muito somos nós, profissionais, sim. Somos nós que despertamos ela para acreditar. A gente mostra a evidência científica, a gente estuda e mostra para ela por que é importante, por que ela pode ficar tranquila, que o bebê dela está bem, que está tudo bem, fica de olho, né? Como é que a gente dá alta, às vezes, uma paciente e não diz a ela que ela tem que controlar o xixi do bebê? Ela não sabe que aquele bebê pode desidratar, às vezes. Aí, quando ela vai para casa, é quando o leite chega, a mama fica dura, às vezes o bebê não consegue mamar. E aí, o que é que acontece? Muito bebê com problema, muito bebê, e eu vejo isso. É aquela coisa, aumenta a icterícia também, se o bebê não mama, desidrata mais, ele aumenta mais a icterícia. E aí já vem um problema muito maior para a gente. Então, essa orientação ela é imprescindível. Orientação de maternidade. Né? Fazer com que todas as mães saibam que a mama vai esquentar, vai aumentar de volume, que o leite vai chegar, que precisa fazer um milkshake, que precisa aprender a massagear a mama, que eu tenho que massagear, começando pela areola, abrindo porta sempre. Eu ensino a elas desde antes, desde o início, antes do bebê nascer, ou antes do bebê ir para o peito, pode ser até a mama ainda está flácida no início, testa a areola, esvazie, prepare, que aí ela sente a mama quando ela começa a esquentar, a formar nódulozinhos da descida do leite, ela sente. E aí eu digo, lembre de mim e vamos fazer esse leite. Vamos sacudir esses peitos, né? Suas mãos, não precisa, eu não tenho bomba, não preciso de bomba não, gente. Eu preciso de mão. Eu atendo o paciente, eu não levo nada, levo minhas mãos. Luva, máscara, equipamento de proteção individual e levo minha palavra, levo a mão, o meu acolhimento. É isso que eu levo. Né? No máximo, uma sondinha, quando eu preciso, vejo que o bebê está desidratado, eu preciso de fazer uma translactação, uma coisa assim, mas o que eu levo é isso, eu não levo bomba e nem uso, mesmo porque na fase de apojadura, a bomba não vai me resolver, o que me resolve é aqui, ó, é desobstrução, é mão, tá? Então, vamos lá. A apojadura é terrível, gente. Quando o leite chega, é a fase mais crítica da amamentação. Muita gente não consegue amamentar. Olha, eu atendi outro dia uma médica, tá? Uma médica que é da área e que ela teve bebê. Ela sabia que tinha, mas eu peguei ela com o bebê com 8 horas sem mamar, sem se alimentar, sem diurese, sem porque não importa se ela é médica, não importa se é enfermeira, não importa, ela ali é mãe, e esquece, dá um apagão. Ali ela está no meio do puerpério, gente. Como diz Alexandre Coimbra, que é um psicólogo, ele sempre está nos nossos congressos e tudo, ele fala muito na saúde pública também, ele está naquele filme de peito aberto, tudo. E Alexandre Coimbra uma vez disse uma coisa num congresso de aleitamento, que ele disse que todas as gotas do corpo da mulher são importantes no puerpério. É a gota do sangue, da loqueação, dos restos de parto, a gota do suor, do cansaço, né? Que aquela mãe fica com privação de sono, tudo. Né? A gota do peito, né? Que está lá, e a gota da lágrima, né? Do cansaço, dos medos, do que ela vai enfrentar. Então, o puerpério, a gente tem que olhar com delicadeza, a gente não pode mais fechar os olhos para isso. Tá? Então, essa mãe, ela fica assim. Se ela sai da maternidade sem essa orientação, sabe o que é que acontece? Ela vai dar o caldo de feijão. Ela vai dar o que ela tiver em casa, porque essa criança vai berrar.
e ela não vai saber o que fazer, tá? E às vezes nem sempre ela tem a orientação, nem sempre ela consegue aquela consulta imediatamente da puericultura. Muitas não conseguem. Às vezes nós que estamos atendendo aleitamento viramos até pediatra. Às vezes a gente tem que avaliar. Eu já peguei menina atendendo que eu vi super ictérico, né? Que eu vi que estava muito ictérico, aquela coisa de volta para uma emergência. Você precisa colher uma bilirrubina, tá? Bastante, tudo. Então a gente precisa, outra coisa. Eu tenho que entender quem é o meu bebê, a gente precisa estudar, sim, quem é essa mãe, quem é esse bebê, para que a gente trabalhe o nosso foco, que é a amamentação. Então, esse peito fica assim, mas aí, quando a gente dá uma boa massageada, gente, que a gente começa a desobstruir, que eu vejo a manteiga derretida saindo, é uma alegria tão grande. Elas, quando enxergam o leite, acabou a dor, sai tudo. Porque o que a mãe quer é aquilo, ela quer ter certeza que o filho está comendo, ela quer ter certeza que o leite existe, não é verdade? Aí ela vai, ela começa a acreditar em tudo. E aí a gente trabalha o quê? A pega dessa criança, né? A redução da dor. A mãe não é para sentir dor amamentando, tá? O que que influencia nessa decisão dela? Não só o nosso trabalho, a história de vida dela, quantas mulheres me procuram para fazer uma consulta pré-parto, né, durante o pré-natal, e quantas, eu não estou falando classe média alta, sem uma orientação de amamentação no pré-natal inteiro. Ela é como se ela não tivesse peito, às vezes, como se não existisse esse capítulo, tá? E a gente precisa trabalhar tudo isso. Aí elas me procuram como uma necessidade, geralmente me procuram porque tem muito medo, porque a mãe delas não amamentou, porque a mãe não teve leite, a tia, a irmã, o bico do peito caiu. E aí vem todo um contexto negativo em cima de uma coisa tão positiva. Quem vai tirar isso tudo somos nós, aos pouquinhos. Mas ela pode ter dificuldade? Pode, eu digo a ela que ela pode. Por isso que eu estou trabalhando a prevenção. Eu não quero trabalhar, pegar essa mama só, como eu pego a maioria das vezes, toda empedrada, toda engurgitada, porque aí já está doendo demais. E se eu trabalhar orientando ela desde antes, não vai chegar a esse ponto. Eu já pego sempre a mama melhor, às vezes vou corrigir uma peguinha, mas... E eu tenho mães que eu não preciso nem de atender, né? Que elas só me mandam um videozinho de Golo, valeu a pena. Foi ótimo, olha, estou aqui, o meu leite está chegando. Elas mandam para mim, às vezes, a mensagem com um videozinho, olhe, veja se está bom, né? O meu leite está chegando, isso é muito bom. O que a gente quer é isso, para todas. Né? Eu outro dia atendi uma paciente e ela tinha parido normal, tudo, e ela tinha 20 dias que tinha tido neném. E ela veio, ela falou que o parto dela foi perfeito. Foi um parto na rede pública, mas foi bem humanizado, foi bem legal o parto dela. Mas ela disse que o bebê, na hora da sala de parto, ele foi, mas nem todo bebê mama efetivamente naquele momento. Às vezes estão cansadinhos. Então, mas a gente vincula, a gente começa a trabalhar a estimulação, tudo isso. E ela me contou o seguinte, que ali ficou, ele até pegou, mas que depois ela ficou na luta e ela não conseguiu. Ela saiu de alta logo, as altas estão sendo mais rápidas, e ela foi para casa. E o que aconteceu? Ela já saiu do hospital com a orientação de complemento, porque o bebê tinha perdido muito peso. Ele perdeu além do que ele deveria perder diariamente. Então, ela já saiu com a receita de uma fórmula, tá? E sem quase orientação nenhuma. E esta paciente, ela foi orientada a voltar com... O bebê tinha 37 semanas, era um limítrofe, e ela foi orientada a voltar com uma semana para poder pesar o bebê. E ela voltou com uma semana sem dar leite nenhum. Ela dava a fórmula de mamadeira, de tudo, e ela não conseguia. Eu acabei, digamos assim, fazendo uma cortesia para ela, mas na verdade ela foi um presente de uma pessoa que ela trabalhava que ficou com pena daquele caso, porque ela sonhou muito em amamentar, ela era uma pessoa que estudava bastante a amamentação, queria muito. E aí, quando eu cheguei lá, e o que traumatizou ela? Não ter conseguido amamentar. E ela, quando voltou, aí ela disse que teve um profissional que pegou
ela estava dando a mamadeira e a criança era bem pequenininha, era uma criança de 2,3 kg e pouco. Era miudinha, onde achei, mas danadinha. E aí ela pegou e disse que o profissional fez assim, ó, para aqui, ó. Tá vendo aí uma menina desse tamanho já tá direto na mamadeira. E às vezes o profissional não avalia, não perguntou para ela por que ela estava na mamadeira. Por que estava? Ela entrou numa depressão. E eu fui atender ela deprimidíssima. E aí uma pessoa que ela trabalhou me pediu, eu tinha atendido ela, e ela pediu uma consulta. E aí nós fomos atender ela. Ela foi, eu fui com ela. E quando eu cheguei lá, estava uma mãezinha acuada, com vergonha, porque estava dando leite de fórmula. Ela tinha consciência. Então eu comecei a ver, e eu vi que o bebê precisava de estimulação. O problema não era dela, era do bebê. O bebê que estava precisando de estimular. E às vezes a gente vai lá e diz assim, ah, tá aí, tá vendo? Você não quer amamentar. Você que está fazendo isso. Não julguemos, isso acaba com o aleitamento materno. Acaba. E aí eu peguei ela e disse, nossa, que mãe linda você. Né? Que coisa linda, seu desejo. Não, meu amor, não se culpe. Não faça isso com você, a gente vai tentar. A culpa não é sua. Aqui você tem que compreender, eu disse a ela, você tem que aprender a compreender que filho é assim. A gente tem que entender os limites deles também. E a gente vai ensinar a eles qual é o melhor caminho. E assim a gente vai educar a vida toda. Aí eu ainda brinquei com ela, eu sempre digo isso. Eu disse a ela, olha, eu amamento minha filha de 25 anos até hoje. De outras maneiras. Porque a gente vincula, a gente cuida, a gente olha, a gente alimenta. Só que a gente não alimenta só de leite. Assim como um filho não busca a mãe só por causa do nutriente. Ele busca o calor do corpo dela. Principalmente nos 3 primeiros meses. Essa criança, existe a teoria da esterogestação, que diz que a gravidez não são só 9 meses, são 12. A criança tem saudade do útero, ela tem necessidade do aconchego do útero. O berço tem espinho nessa fase. E a mãe precisa saber que aquilo não é cólica, que aquilo não é dor, e nem sempre é fome, é o aconchego, é o calor, ele quer colo, tá? E colo não vicia não, viu? Estou dizendo a vocês. Então, a gente vai. Então, isso vai depender muito do que ela saiba, do que ela acredite. Quem mais prejudica a amamentação é ocitocina, ou é o estresse, a dor. Sabe o que aconteceu com essa mãe? Ela não tinha quase leite nenhum. Ela não tinha cirurgia, não tinha nada, nenhum fator de risco. Assim, risco físico, era saudável, ela tinha 35 anos e ela não tinha quase leite nenhum. Primeiro que não foi estimulado, mas nem aquele leite, ela não teve a pojadura. Ela não teve a descida do leite. A gente provocou a descida do leite. A bebê já está mamando, tem complemento, mas a bebê já está mamando e a gente está em plena fase de estimulação mamária. Né? Eu já consegui, eu demorei muito, eu demorei 3 horas com a bebê e não consegui uma pega dela. Foi muito difícil, muito doloroso o problema, ou coisa, e eu saí assim, arrasada também, porque a gente sempre quer deixar a mãe bem, pelo menos botar, e aquela bebê ficou. Tanto que eu disse à paciente, digo, olha, eu quero outra coisa, você não vai me pagar consulta, você vai pagar um pediatra bom para avaliar esse bebê. Porque esse bebê precisa de uma avaliação bem, bem rigorosa. Porque é um bebê pré-termo, é um bebê que precisa, o bebezinho estar direitinho. Já está começando, já está com... E às vezes, ele tinha também uma postura, tinha um lado que a gente botava o bebê e a bebê ficava muito dura, muito... E às vezes é do próprio parto. Às vezes é uma lesão postural, às vezes a postura que estava ali dentro da barriguinha, às vezes do próprio parto, às vezes uma demorazinha, e parecia ter um torcicolo. Então, assim, as coisas vão elucidando, a gente vai conseguindo entender. Então, não julguemos nunca, entendam que é um universo, amamentar depende de muitas outras coisas também. Né? Por isso que a gente se capacita, por isso que a gente se prepara. Como eu falei, a pega correta está aí. Queixinho encostado na mama. Quantas vezes a gente diz assim, cuidado com o nariz. Se o bebê está mamando, está respirando. Para que ficar deixando a mãe com medo do menino sufocar? Porque às vezes aquela mama não é nem tão grande, o bebê está lá.
E a mãe tá, ele pode sufocar. Aí vem a avó, bota o dedo. A gente estava acostumada, a gente antigamente fazia a velha tesoura, não é verdade? E aí a velha tesoura, hoje em dia a gente não faz mais a tesoura, a gente usa em forma de C. Para quê? Para eu segurar, fazer a prega, mas eu botava o dedo onde o bebê tinha que mamar. Depois ele aprende a mamar de qualquer jeito, que a gente sabe que quando o bebê aprende a mamar, até de cabeça para baixo ele vai mamar. Mas essa fase inicial a gente precisa conduzir. E aí vem alguém e diz assim: olha, esse menino pode sufocar. Olha, esse menino pode. A mãe está morrendo de medo, né? Bota o menino para dormir de barriga para cima. Aí aquela mãe, quantas mães? Eu fiz isso. Acordava a Fernanda para ver se ela estava respirando, né? Quem é que não faz isso? Aí eu dizia, aí eu digo, eu brincava quando era enfermeira de alojamento conjunto, que eu dizia, vá descansar, paz. Vá descansar, não fica acordando a criança, não, que a criança está cansada. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito. Medo, a criança fica tão quietinha, às vezes, tão, ela tá lá toda coradinha, toda bonitinha, mas tá ali o pai e a mãe, futucando. A avó, então, a avó, volta para o menino ver se responde, né? Então, essa pega correta, primeiro lugar, tá com dor, mãe? Tá sentindo alfinetada? Tá sentindo machucar? Tá tudo bem? Tá tudo bem, tá? Aí a gente vai avaliando. Lábios voltados para fora, às vezes eu só preciso fazer isso no bebê. E aí ele corrige a pega. Tá? E eu vou dizendo a ela, vá, traga. A postura, a maneira que ela coloca o bebê no peito. Quantas vezes a gente vê no hospital, a gente entra no quarto, ele tá mamando assim. Ele tá mamando assim. Eu vou pegar a Margaridinha, que Margaridinha é menor. Margaridinha mexe o pescoço. Tá? Deixa eu pegar. Margaridinha do tamanho de um recém-nascido de verdade. É um newborn. E aí, ó, Margaridinha aqui, ó. E aqui, ó, às vezes eu chego no quarto, no leito da paciente, o bebê tá mamando assim. Tá vendo? Ele não tem como engolir assim. Tenta engolir. Ninguém consegue. Aí eu faço isso. O bebê tem que estar de frente para a mãe. Barriga com barriga. O bebê, ele precisa se sentir seguro no colo da mãe. Às vezes tem bebê que não mama porque ele está solto. Tem que fazer aquela perca o medo, é seu filho. Quem conduz filho é mãe. Pegue, olhe para ele, estabeleça a sua relação. Respire. Às vezes eu pego elas, elas estão. Não sei segurar, vai ter que aprender. Seu filho. Então a gente vai. Então eu sempre digo, não comece. Quantas vezes a gente bota na dobra do braço e vai pegar de qualquer jeito, na ponta do mamilo às vezes. Então eu digo a elas, comecem pelo, você conduzindo. Ensina a preparar, testar antes se essa areola está molinha, se está flexível. Se não tiver, vamos massagear sem deslizar o dedo na pele para não machucar a pele. Então vai fazendo, depois vai lá na ampola, abre o mãozona, vai, não desliza o dedo. Mergulha e puxa. Mergulha e puxa. Deixou flexível? Vamos botar o menino. E aí a gente vai botar como? Essa mãe, ela vai, segura aqui, tá? Essa mãe, ela vai levar o bebê dela pro peito, ó. Faz uma pregona e a gente vai estimular. Mas meu bebê não abre a boca, ele vai abrir uma hora, nem que seja chorando. E eu vou pegar ele. A mãe tem que ser mais rápida do que ele. Ó, abriu o bocão, traz o menino. E é a mãe, o bebê que vem para a mamãe. Não é ela, senão ela não vai ter coluna que aguente. Você vê aquelas mães toda troncha às vezes. Ô, gente, aquilo deve arder tanto. A gente arde a coluna quando a gente vai botar um menino para mamar. Quantas vezes, né? E eu digo sempre, eu atendo a paciente, se não tiver, não tem cadeira, bora pegar qualquer cadeira, sente, eu sento no banquinho mais baixo, meu puff, e atendo ela, o que tiver. Tá certo? É o primeiro lugar que eu mais gosto de atender paciente. Me dê um banquinho de cozinha, que eu vou ficar ali do lado da paciente para atender. Exatamente por quê? Porque a mãe tem que buscar um conforto. Eu digo, pegue o que for, apoie seus braços, saia catando coxa, travesseiro. Se não tiver almofada, almofada de amamentação, se tiver. Se não tiver, muita gente não tem, enrola a toalha, bota debaixo do braço, pega o que for para poder conseguir fazer com que o bebê mame e fique bem. Mamou, tá tudo bem? Traz o bebê, aí sim ela abraça. Se a mama for muito pesada, segurando nessa fase, porque o bebê escorrega muito facilmente, ele cansa com peso.
e eu preciso que ele mame. Eu quero que ele mame efetivamente. Mamar efetivamente não é mamar, não. Todo recém-nascido mama. Um pouquinho, para. Eu até brinco, conte até 5. Se parar, conte 1, 2, 3, 4, 5. Se não voltar, estimule. E aí a gente vai até que o bebê crie um ritmo, uma cadência e consiga mamar efetivamente. Tá? Então, a pega é primordial. E aqui vocês estão vendo aí na imagem, ó a boca de jacaré que eu falei, tá vendo? Eu preciso do bocão do jacaré, e aí a gente vai conduzindo, e aí ele mama, abre o bocão, e a gente vai colocando esse bebê, e a mãe vai se empoderando, ela segurando ali o sezinho da mama, a preguinha para o bebê não escorregar, que o bebezinho está aprendendo. Então, a gente precisa conduzir, a gente precisa ajudar, para ele é tudo muito novo, né? A gente tem que entender que ele está numa forma nova de vida, que ele antes tinha tudo fácil, e agora ele tem que lutar para respirar, ele tem que mamar, ele tem que aprender. Então, a gente precisa respeitar também esse momento da criança. Tá? Então, a amamentação na primeira hora aí, ó, proteção sem demora, independente do tipo de parto. Mãe tá bem, bebê nasceu bem, leva para o contato pele a pele, isso salva a vida, gente. Então, vamos embora trabalhar em prol disso. Contato pele a pele, para quê? É para fazer protocolo de segurança, protocolo do nascimento seguro. A gente está vendo aí, as boas práticas estão sendo preconizadas no mundo inteiro. E nós como profissionais de saúde, a gente tem que exercitar essas práticas como nosso protocolo de segurança, como nosso protocolo de vida também, né? Dentro do que a gente se predispõe a fazer, que a gente faça da melhor forma, que faça valer a pena, tá? Os primeiros dias sempre são bem difíceis para a mãe, muito cansaço, para o bebê também deve ser, eles nunca me contaram, mas eu percebo. Né, a linguagem não verbal ela é bem presente. Então, para eles é também difícil e a gente tem que acolher esse momento, acolher a família, trazer para junto, para que essa família ajude essa mãe, para que essa família consiga, em algum momento, deixar ela descansar um pouco, para que não prejudique o meu leitinho, né, para que essa mãe consiga relaxar. Porque quem leva o leite para o bebê é um hormônio chamado ocitocina, que a gente conhece, que é o hormônio do amor, hormônio do prazer. E essa mãe precisa estar bem para esse leite sair. Aí todo o apoio, a gente trabalhando, seja o apoio das avós, do papai, do profissional. Né? Amanhã, por exemplo, eu vou fazer um treinamento, vou capacitar agentes de saúde da Liberdade. Vou fazer um trabalho com esses agentes, né? Que elas me pediram e amanhã eu vou estar com eles. E aí eu digo, como a gente pode fazer? Vamos sensibilizar as pessoas e aprender a fazer com que elas enxerguem onde é que elas podem ajudar, como conduzir, né? Qualquer líder comunitário pode ajudar uma vizinha, pode ajudar uma pessoa, todos nós podemos ajudar, né? Todos nós, mesmo leigo, mesmo quem trabalha, quem é profissional, todo mundo pode trabalhar nessa causa, tá? Então, tá aí importante essa rede de apoio, né? O que é que esse profissional precisa trabalhar, né? Nele para a amamentação. Esse profissional precisa ter conhecimento, ele precisa gostar do que faz. Quando a gente não gosta do que a gente faz, gente, a gente não vai fazer bem feito. Né? A gente pode até ter a base, tudo, mas a gente não vai conseguir enxergar o que a gente precisa enxergar. Ter paciência, a amamentação tem que ter paciência, é um exercício. Né? Disponibilidade, nem sempre a gente tem, mas vamos trabalhar de que forma? Vamos organizar o nosso plantão, o que é prioridade aqui? Né? A gente vê quem é o paciente que está tendo maior dificuldade, quem é que tem, a gente sempre sabe isso. Então, a gente pode sim fazer mais, eu sei que pode. Como enfermeira, sempre fui enfermeira também atuante, né? Eu sempre amei muito o meu trabalho, a minha profissão sempre foi parte de mim, integrante, né? Então, assim, eu sei que a gente sempre pode muito mais. A empatia, que é o que eu falei, se colocar, a gente não se coloca, mas a gente chega perto e tem compaixão, né? A gente compreende, respeito, oh, palavra linda, não é verdade? Respeita o outro, a escolha do outro, a vida do outro,
né? Respeitar, se o outro se sente respeitado, ele aceita, ele confia mais em você, tá? E saber escutar, né? A gente tem cursos, como o povo fala, de falatória, mas de escutatória não tem, né? Eu me lembro que na época que eu trabalhei também na Santa Casa, que era até pela maternidade, eu era, e tinha uns voluntários, e eu me lembro que tinha uma coisa bem legal, que tinha os contadores de história, que era para as crianças, e tinha os ouvidores de história, que era para os idosos, né? E eles trabalhavam exatamente a paciência, a escuta, e assim, eu achava muito, muito interessante, porque é exatamente, né, a criança, ela quer aprender o futuro, ela quer enxergar, e o idoso, ele quer contar a história dele para deixar de marca. Então, é uma coisa, assim, fantástica, tá? Então, a gente precisa saber falar também, para a gente saber de que forma a gente vai falar, quantas vezes a gente passa por situações, né, que às vezes nem falaram nada com a gente. Quantas vezes uma paciente me chamou e disse, olha, em hospital privado, fazia assim, eu não quero mais que tal funcionário entre no meu quarto. E às vezes eu fazia, pô, tal funcionário, o que é que houve? Aí chamava a funcionária e fazia assim, fulana, me conte, o que foi que aconteceu no quarto? Aí eu disse, ô, dona Aloy, eu nem disse nada, entrei naquele quarto, nem a boca eu abri. Eu digo, foi isso. Você não fez comunicação, você não teve, você fez, ou você acha que o nosso corpo não fala? O nosso corpo fala, o nosso olhar fala. Eu, por exemplo, eu me entrego com o olhar. Eu sou péssima, péssima. Eu não preciso falar, minha linguagem não verbal é péssima. Eu não consigo ser, às vezes, discreta. Todo mundo sabe, todo mundo que me conhece, convive, olha para mim e faz o que é que você tem. Já sabe, né? E às vezes tem gente, e às vezes a gente faz isso sem perceber. A gente julga sem perceber, sem falar, com o olhar. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? E tem que ter muita ocitocina no sangue, né? Para poder trabalhar a amamentação. Tá? Precisamos orientar, essa orientação, ela tem que ser, como eu já falei aqui, começada no pré-natal, tá? Esse profissional, ele é muito, mas muito importante nesse contexto, tá? Vocês precisam se sentir importantes. Olha, eu me sinto plena trabalhando com minhas mamães, tá? Eu me sinto de verdade, eu me sinto um socorro da mamãe. E eu visto a camisa do socorro, porque eu vou até ela para socorrê-la, para levar paz, para levar acalanto, para levar acolhimento, né? E para levar, fazer com que ela leve o leite materno para o filho dela, o leite do peito dela para o filho dela. Então é um trabalho que a gente vai trabalhando, tá? E deixando essa mãe cada vez mais segura. Esse profissional também precisa estar capacitado, precisa entender o que é correto. Tem gente aí orientando o paciente ainda com bucha, com não sei o que. Gente, se atualize, a ciência está aí para isso. Então, às vezes, a gente está lá dando recomendação de mil e antigamente. A gente cresceu, a gente evoluiu. A ciência ela é maravilhosa. Todo dia está nos mostrando boas práticas. Lembra antes, os partos como eram há 30 anos atrás? Eu peguei, há 30 eu era estudante, mas eu já ajudava parto. Já trabalhava numa equipe instrumentando e ajudando, e estando junto. E assim, a gente era muito agressivo com o bebê. A gente pegava aquele bebê, o bebê nascia, a gente já ia logo, cortava o cordão, já estava com a pinça antes do menino nascer. Cortava o cordão, levava o menino direto para o berço, pegava a sonda, enfiava no menino, aspirava, né? Pegava aquele bebê, ele nem lembrava que tinha mãe, a mãe mal via o menino, passava assim, ó, oh, seu menino, né? E podia ser parto normal, cesárea, era assim, né? E a gente vinha, às vezes, depois daquele parto traumático, aquele parto difícil, e aí pegava assim, pegava o menino, ah, mãe, tô indo pro berçário, tchau. Botava o menino, 2 horas depois pegava o menino e enfiava debaixo d'água. E aquele bebê, e o protocolo de hipotermia, aquela sala gelada de parto, onde estava a nossa humanização, o nosso respeito, a nossa. Mas aí veio todo esse processo, né? A cegonha nos fez voar, voar e olhar mais alto, e entender que a gente precisava mudar as práticas para proteger a criança. Hoje a gente se preocupa com a temperatura da sala de parto, tá quanto? Tá muito, essa sala tá muito baixa, o médico tá morrendo de calor, mas a gente entendeu que o parto hoje é da mulher, é da criança, a gente tem que proteger a mulher e o bebê. Então, assim, a gente mudou.
Hoje o bebê, a gente não separa mais o bebê da mãe, a gente já manda, tá tudo bem, ele só vai para uma observação se ele precisar de uma observação. Ele só vai para qualquer procedimento invasivo se houver necessidade. Fora isso, o bebê tem que ficar com a mãe, vincular pele a pele, amamentação, e a gente tem que fazer. Nasceu vigoroso, está tudo bem? Vamos seguir o caminho, né? Quanto menos processos e amamentação, a mesma coisa. Quanto mais natural, quanto menos dispositivos, quanto mais natural eu conduzo, melhores são os resultados que eu tenho. E eu digo isso sempre. Então, quando essa mãe procura o apoio de um profissional, né, ela está querendo que você alimente as expectativas dela. Ela está querendo receber ajuda. Né? Ela não quer receber um não vou. Quantas mães voltam à maternidade com a mama bem cheia e diz, não, a gente não atende aqui não, a emergência não atende isso aí não. Isso é normal, isso eu vi. Então, hoje em dia, a gente tem que olhar aquela mãe e lembrar que tem uma criança que pode estar desidratada, lembrar que é uma criança que pode não comer. Então, vamos fazer a campanha, né? Mais do que qualquer propaganda, mais do que tudo. A gente precisa ter atitude, a gente tem que fazer valer, fazer mesmo, botar a mão, como eu falei, mão na massa, e quem resolve, tá? Então, não vou também, eu enxergo, como eu já falei muito aqui, o todo, e não vou impor o meu saber, ó, tem que ser assim. Aí a mãe já olha para você e diz, que mulher antipática danada. Eu quero, manda, tira essa mulher daqui de perto, ela não acredita em nada que você diz. Né? Ela tem, por exemplo, outro dia eu fui num profissional, tá? Um profissional, fui numa consulta. E aí cheguei com a caixa, uma sacola de exames, por um problema, e aí fui ouvir, porque eu soube que ele era bam, tal, aquela coisa. E ele foi me ouvindo, a gente de máscara, ele de máscara, eu de máscara, mas o olhar dele, para mim, era um olhar de quem fazia assim, o que é que você está fazendo aqui? Você me procurou para quê? Mas eu ouvia, ele não me falava, mas eu sabia que ele estava me falando aquilo. Era aquela coisa que eu olhava, eu estava conversando até em casa, dizendo isso, que como a gente manifesta de uma forma silenciosa, né, aquilo. E isso eu já estava, o meu eu já estava ali. Não vai resolver. Já vi tudo. Né? E isso acontece com as nossas mães igualzinho. Ela olha e faz, vem. Quanto mais aquela mãe que está no puerpério, numa situação de vulnerabilidade, precisando de ajuda, e você chega lá, é o quê? Ah, sim, pega o menino, você não sabe botar o menino certo? Acabou. Você já cortou sua relação com ela. Ela não quer mais você. Porque você não passou confiança, respeito a ela, empatia. Né? Você não teve a mínima compaixão dela. Então, aí você olha, mais uma vez, eu adoro espelho, gente. Olha para o espelho e diz assim, quem sou? Que profissional eu estou sendo nesse momento? O que é que eu quero? Qual a minha missão? Por que eu estou aqui? Ah, só para ganhar dinheiro? Mentira. A gente fica frustrado. A gente não fica feliz. Então, não é só para ganhar dinheiro. A gente precisa do dinheiro, sim. A gente precisa do dinheiro para sobreviver, né, para tudo, mas não é só dinheiro que alimenta o nosso eu, não. Eu preciso de satisfação, eu preciso de feedback. Isso, sim. E quem dá o melhor feedback da nossa profissão são os pacientes. Não esperem feedback de fulano, de Beltrano, Não. A paciente é que diz a qualidade, ela é quem avalia a qualidade da sua assistência. Então, vocês fiquem de olho. Façam esse melhor com elas. Então, vamos lá. Um bom profissional precisa saber aconselhar. O melhor curso que eu fiz na vida foi de aconselhamento. Eu fiz há 20 anos atrás. Né, com a professora Keiko, quem já fez algum sabe, uma japonesinha maravilhosa, do Ministério. E o curso de aconselhamento, na época, um hospital privado que eu trabalhava, ele comprou o curso para todos os profissionais da maternidade. Foi, assim, incrível na época, porque ele trabalhou, quem já gostava de amamentação, se derreteu, porque ele trabalhou exatamente essa sensibilização.
E até hoje eu tenho os cursos de aconselhamento, eu já fiz alguns, né? Mas assim, é aquela coisa do aprenda a aconselhar, não dar ordens, né? Aprenda a chegar, olhar a paciente, entender a necessidade daquela paciente, a dialogar com respeito, tá? Escutar o que ela tem a lhe dizer, mostre-se que você entende como ela se sente. Então, assim, eu escuto antes a paciente. Eu chego para ela, eu sento com ela e falo, me conte, né? E ela vai me contando. É melhor a gente ser empático, né? Nos colocar nessa situação, entender, do que a gente ser simpático. Simpático você vai sair bonitinha, mas ordinária. Então, não pode ser desse jeito, tá? E lembrar mais uma vez a comunicação não verbal. Atenção, tá? Mesmo em silêncio, você pode falar muita coisa. Mas, afinal, como é essa habilidade de comunicação? Na verdade, é o momento de encontro. Quando é que eu sei que eu estou me comunicando com a minha paciente? Quando ela começa a me olhar, um olhar que eu espero que ela me olhe, um olhar de resposta, um olhar de compreensão do que eu estou falando. Que às vezes você fala, fala, fala e acha que não está falando com ninguém. Você fala, 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 mas acha que não estão lhe ouvindo, tá? E a gente tem que ter certeza de que ela está me compreendendo. Eu tenho que falar na linguagem que ela entenda. Então, eu não posso pegar uma aula que eu vou dar para pediatras, para profissionais de saúde, e dar essa aula para pacientes. É completamente diferente. Para paciente, eu tenho que dar numa linguagem que ela compreenda. O básico, o prático. Qual é o meu objetivo? Fazer com que ela amamente. Então, como é que ela pode aprender mais rápido, de forma mais fácil? Então, a gente vai aprendendo a desenvolver essa habilidade, que é uma das mais importantes. Será que eu consigo passar aí esse videozinho? Ele tá aí? Aí. Acho que clicando. Aqui é uma paciente, tá? Num curso que eu estava dando. E eu, sempre que eu faço esses cursos com turmas menores, né, eu peço, principalmente quando eu sei que elas não vão encontrar tanto apoio no pós-parto, eu peço que elas me falem, me digam o que foi que elas aprenderam. E é que eu boto elas, eu digo, ó, não precisa ter vergonha. O objetivo não é corrigir ninguém, mas é a gente ver se vocês ainda têm alguma dúvida. Então, eu dei uma aula e depois pedi que cada uma falasse como é que era a pega, como é que ia corrigir. E foi lindo, porque essa paciente deu um show, não só ela, como tiveram outras. Mas aí eu pedi a colega que filmasse, né, que ela falasse. Quando eu vi ela começando, eu disse, você deixar e pedir autorização a ela, e ela me deu. É uma pena, mas ela repete tudo que eu falei. Então, tenho só no meu computador. Mas, enfim, essa paciente aí, ela simplesmente repetiu tudo que eu tinha dito e ela falou tão bonitinho, porque ela falou assim os detalhes, ela ia, e aí as outras foram seguindo ela. E aí a gente viu que houve uma comunicação efetiva, que eu tenho certeza que mesmo que esquecesse alguma coisa, ia ficar dentro delas para aquele momento. Então é isso que a gente faz, quando a gente diz assim, essa paciente, ela vai amamentar, no meu foco aqui é a amamentação, mas ela vai parir. O que é que eu posso fazer para ensinar ela? Ensine a respirar. Ensine a respirar. Ensine a ela como é que vai ser, né? Como normalmente acontece, para que ela se autoajude, para que ela comece a já ir trabalhando isso dela, porque ela não entre na maternidade com tanto pânico, com tanto medo, né? Então, o que a gente quer trabalhar é exatamente isso. Então, essa troca de informações, ela precisa estar alinhada de acordo com o repertório cultural, né, de cada pessoa, de acordo com as suas vivências, com suas emoções, né? E cada um traz a sua bagagem consigo, né? Suas mitos, suas crenças. Então, cuidados importantes, né? Ser mais uma vez agradável, mostrar que pode confiar em mim. Eu digo a elas, confie, pode falar, não tem problema, eu não estou aqui para lhe julgar. Eu estou aqui para lhe ajudar.
tá? Tentar enxergar as necessidades humanas básicas. Às vezes a necessidade daquela mãe, gente, é comer. Às vezes a necessidade daquela mãe é dormir 2 horinhas. Às vezes a necessidade daquela mãe é fazer xixi, banheiro, fazer número 2, que ela tem não sei quantos dias sem conseguir, porque não consegue ninguém, porque fica com o menino e o menino está lá. Então, assim, a gente precisa entender que ela é uma pessoa que tem necessidades também, tá? E elogiar. Quantas vezes eu olho e eu sempre vejo tanta coisa boa numa mãe. Ninguém é totalmente, não tem. Por isso, se a gente não julgar, a gente vai ver tudo de bom que ela tem para passar também para aquela criança. E despertar nela o que há de melhor, tá? Usar a comunicação não verbal útil, né? Mantenha-se, ó, cadeira, eu boto uma cadeira na mesma altura, porque se eu venho mais alta, ela já vai achar que eu tô tida, que eu tô vindo para dar ordens. E eu não tô para dar ordem a ninguém, eu tô para ajudar, tá? Então, demonstrar que eu tô ouvindo, prestando atenção, isso aqui é aconselhamento, gente. Remover barreiras, isso quem me ensinou foi o Ministério de Saúde. Remover barreiras, dedicar esse tempo que eu tô, são 5 minutos, mas esses 5 minutos vai ser dedicado ao meu objetivo, né? E tocar ela, pedindo a ela licença, eu posso pegar? Vamos ver, deixa eu lhe ajudar. Não vou dizer ela, dessa forma está errada. Não, eu digo, tente ver se você se fica melhor dessa forma. Tente ver de que forma fica mais confortável para você. Olha, normalmente a gente usa desse jeito, porque a gente vai abrindo, explico tudo e ela vai. E ela vai fazendo, seguindo as nossas orientações. Evitar perguntar coisas que ela diga sim, não, não vai, você não vai ajudar ninguém desse jeito, tá bom? E ela não pode nada para você dizer, essa forma tá certa, essa forma tá errada. Não existe certo ou errado. Existe uma mãe aprendendo. Aliás, todos nós somos aprendizes e professores. Eu aprendo todo dia. Todo dia eu aprendo uma coisa nova, tá? Com as pacientes. Elas me ensinam todo dia, inclusive de vida. Eu aprendo a ser mais resignada. Às vezes eu estou com um problemão, né, como tive, e aí às vezes eu vejo um outro problema tão maior que eu paro e digo assim, oh meu Deus, perdão. Né? A mãe me ensinou, elas me ensinam a ter resignação. Né? A amamentação é muito isso, resignação, resiliência, né? Vencer, persistir. Então, é muito disso. Então, estimule essa mãe a falar e aprenda a escutar. E evitem palavras que, mais uma vez, julgamento. Gente, julgamento é terrível, terrível. Para todos nós, a gente odeia ser julgado. Nós, como profissionais também, quando a gente olha que alguém está julgando, a gente fica incomodado, a gente se sente inferiorizado. Então, não precisa. Se você não tem como ajudar, também não faça a paciente se sentir mais inferiorizada do que ela já está se sentindo, tá? Então, evite tudo isso. Aceite ideias e sentimentos da mãe. Às vezes a gente, não, tá vendo que essa mãe, não, a escolha é dela. Ela é quem tem que decidir o que é melhor para ela. A gente só diz a ela porque é bom, porque deve, porque que, mas a decisão é dela. A maioria decide por sim quando elas são bem conduzidas. Tá? Elas dificilmente desistem quando a gente mostra que esse poder está nela e essa capacidade de decidir está nela. Tá? Então, sempre elogie essa mãe, tá? Mostre, desperte como foi, você buscou amamentar por quê? Por quê? Aí tira os mitos dela todo, vai desmistificando cada coisa, envolve a todos no processo, toda a família. E assim, dentro de uma equipe, todos nós podemos ser agentes de transformação. Então, se envolvam nessa causa, né? Mas ninguém quer, mas eu quero. Ninguém vai fazer, mas eu faço. Sabe como eu era conhecida no hospital? No hospital privado. Tinham várias enfermeiras, mas as pessoas esqueciam o meu nome. Faziam, cadê a enfermeira dos peitos? E eu não era dos peitos. Eu era enfermeira igual qualquer outra. Mas aquela coisa da atenção, da referência. Então, vinham buscar. Então, assim, é isso que a gente diz. Não sejam só dos peitos. Seja a enfermeira, eu digo sempre. Seja a enfermeira do coração. A enfermeira que a paciente criou simpatia, empatia, a paciente entendeu, se sentiu à vontade com você. Tá? Então,
Pegue suas colegas, dissemine essa ideia. Eu não quero uma semana só de aleitamento, eu quero a vida toda. Todo dia a gente tem menino nascendo, não pode ser só a campanha assim. Eu quero todo dia a gente falando de aleitamento, a gente sacudindo, a gente fazendo um trabalho de apoio, a gente tentando ter ideias, usando a criatividade para o bem, tá? Então, bota esses colegas aí, vão lá, que a gente aqui, um momento muito legal, doutora Yandira, muito querida, amo de paixão. Josielso também, um enfermeiro que trabalhou muito, e a gente saía assim, vestidos às vezes pela maternidade, né, para despertar o melhor dessas pacientes. Então, orientem os familiares, acompanhantes sobre as boas práticas da alimentação, e sim, criem laços, tá? Estabeleçam sempre a confiança e esse apoio. Esclareçam as dúvidas das pacientes, quanto mais orientadas, mais seguras elas se sentem, mais preparadas para seguirem adiante. Então, vá, encoste nelas, faça elas acreditar que é possível, ajude, dê ajuda prática e não se esqueçam jamais. Eu levo isso aqui para a minha vida toda. Essa frase que falam que as atitudes, elas é que fazem a diferença. Né? Aqui é uma fala de Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então, não adianta a gente ficar só, eu vou fazer, e não ajuda ninguém. E os pacientes continuam saindo sem orientação das maternidades, todas, públicas, privadas, às vezes. Então, todos nós profissionais saindo do pré-natal sem saber o que vão enfrentar. Então, a gente precisa trazer, se possível, agora a gente está melhorando a pandemia, vamos tentar resgatar os encontros de gestantes, as rodas de conversa, tudo isso vai ajudar essas pacientes a desenvolver o processo de aleitamento de uma forma menos complicada, tá? Então, o que preciso para ser esse agente transformador? Conversar com tudo isso que eu falei, trocar ideias, aprender com elas, orientá-las e transformar-se em um ser humano comum. Eu sou comum, não é porque eu tenho um saber que eu sou melhor do que ninguém. Nós somos comuns, somos seres humanos, somos pessoas. Todo mundo tem um pouco para ensinar e um pouco para aprender, sempre. Tá? E aqui eu trago o primeiro slide. O que é que esse profissional precisa trabalhar? Ter conhecimento, né? Gostar do que faz, ter paciência, disponibilidade, empatia, compaixão, respeito, saber escutar, saber como falar e ter muita ocitocina no sangue, tá? As crianças esperam que vocês profissionais de saúde, nós profissionais de saúde, façamos a diferença hoje mesmo. Todo mundo pode fazer um pouquinho, tá? E aqui foi uma passagem minha, vocês estão vendo uma foto minha maquiada, né? Eu disse que eu queria ser um mágico, e eu me vesti, sim, de mágico, para poder tocar um pouco com a varinha de condão. Acho que muita gente na época pensou que eu era maluca, né? Como é que uma pessoa que tem um cargo de gestão se veste com 2 meses na casa para tocar? Mas foi numa tarefa que na época eu falei, mas eu estava pouco me lixando, porque eu tinha um objetivo. E o meu objetivo foi despertar aquelas pessoas, abrir meu coração e mostrar que eu estou ali na luta com todos eles. E eu acho que a gente tem que fazer isso, despertar, chegar junto, ir para o chão da fábrica, para a gente poder fazer a diferença e a gente alcançar a assistência que todos nós merecemos. Tá? E nas grandes batalhas da vida eu acredito, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Muito obrigada, tá? Eu espero ter deixado uma sementinha, tá? A forma do pirlim-pim-pim para todos vocês, tá? E muito obrigada mais uma vez à Escola de Saúde Pública, tá? Pelo convite, é sempre um prazer. Podem contar comigo sempre que precisar. Eu tenho o maior prazer em contribuir para que as crianças sejam cada vez mais alimentadas por suas mães. Alimentada não só do leite materno, que já é muita coisa, mas alimentadas desse amor, desse cuidado, desse respeito e desse vínculo. Muito obrigada.
Obrigada, Luíse. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Na próxima semana nós temos uma outra atividade, vamos falar sobre o banco de leite. Fiquem atentos à divulgação dessa atividade no dia 19 de agosto. Uma boa tarde a todos.